Aleluia. Você está respirando aí? Aleluia. Tem glória a Deus aqui? E aqui? Meu Deus. Tem aleluia desse lado aqui, não? Ó, os irmãos ganharam aqui. Eu tenho ouvido muito uma frase nesses dias que tem inquietado um pouco o meu coração, porque às vezes as pessoas elas ficam vislumbradas com uma palavra. Que palavra! Meu Deus! Que palavra! Meu Deus, que palavra forte! E a gente fica vislumbrando às vezes uma mensagem e esquece de colocar em prática no nosso dia. Como eu vou gerar essa palavra agora na minha semana? Como eu vou usufruir de tudo aquilo que foi? Porque nesses últimos meses nós fomos bombardeados de muitas palavras, de muitas mensagens, e nós temos recebido muito. Mas agora imagine o Senhor no céu, olhando para mim, olhando para você e aguardando uma resposta, aguardando que você responda aquilo que Ele deseja fazer, porque Ele ainda procura os seus cooperadores. Nós somos cooperadores do Senhor aqui hoje. Na sua segunda-feira, na sua terça-feira, no seu dia a dia, você coopera com o Senhor aonde você está inserido. Mas às vezes as pessoas, elas já no domingo à noite, elas esquecem daquela palavra. Alguns domingos atrás aqui, eu ministrei sobre a comunhão com Deus, a presença de Deus, qual é a sua prioridade, quanto tempo você tem dedicado ao Senhor, como você tem guardado a presença do Senhor, o seu momento de comunhão, o seu momento que eu falo muito que é um encontro com Deus, a consciência de que o Espírito Santo Ele está conosco. E desde então, eu quero fazer uma breve reflexão com você hoje sobre o ânimo dobro, sobre a inconstância. Será que você tem colocado em prática? Você tem respondido aos céus? Você tem sido aquele que propaga o Evangelho, aquele que libera uma semente onde você está, na pessoa que caminha com você durante a semana? Eu quero ler Tiago 1, o versículo 5, 6, o 7 e o 8. Aleluia. Tiago, meio irmão de Jesus, uma carta muito violenta, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem, a mulher de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Um homem de coração dobre, ele é inconstante.
Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu entrego o meu coração, a minha vida ao senhorio de Cristo, agora Ele me coloca no seu caminho. E nesse caminho eu tenho um modo de andar. Eu tenho praticado muita corrida e corri algumas vezes, algumas corridas oficiais. E uma pessoa inexperiente na largada, ela já sai correndo com toda a sua força. E talvez no primeiro quilômetro, ela já pare, ela já desiste, porque ela gastou todo o seu fôlego naquele pequeno trajeto. Já uma pessoa um pouco mais experiente, ela vai se preparar e ela vai sair num modo, num jeito, num caminhar, numa corrida, onde o alvo dela é chegar lá, na largada novamente. E aí eu pergunto para você, como você tem andado no seu dia a dia, na sua vida espiritual, por exemplo, no seu modo de falar com Deus? Será que você é aquela pessoa que ora na segunda-feira e aí na terça-feira você já esqueceu de orar? Na terça você já não lembra mais do Espírito Santo, aí na quarta você talvez já comece a reclamar, porque você não está andando conforme o Senhor espera, dia após dia. Busca, momento, em cada momento eu estou buscando o Senhor. No mês de... eu tenho um caderno de oração, né, e como bom aluno do professor Ezequias, nosso grande amigo, grande pastor, um dia eu fiquei ouvindo ele falar sobre aquele caderno de oração dele, e a porcentagem daquele ano que passou, que ele orou, que ele fez alguns votos, que ele jejuou, e eu fiquei pensando, por que não colocar em prática isso numa disciplina espiritual que vai gerar vida em mim? E nesse dia eu estava olhando o meu caderno de oração. No mês de julho eu subi o monte 23 dias. Agosto eu subi 22 dias. Em setembro eu subi somente 14 dias. Então, ali eu pude ver a minha constância, do meu esforço, da minha prioridade, daquilo que é importante para mim. E o que tem sido importante para você na sua caminhada com Cristo? Por exemplo, da palavra que nós recebemos no domingo passado, você ousou se conectar mais com o Espírito Santo? A Bíblia fala que quem se une com o Senhor é um só com o seu Espírito. Efésios fala do casamento, e Paulo ele chega a dizer, não, mas grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Fala da intimidade, da comunhão. Isso não é a coisa para o pastor, para o profeta, para o evangelista, mas para aquele cristão que deseja ser um discípulo do Senhor, ser alguém que vai muito a mais. Na década passada, você lembra daqueles ministros que subiam no altar e diziam, receba, receba, e as pessoas ficavam ali, querendo receber, mas a Bíblia me ensina a buscar, a bater e abrir-se-vos, me ensina a insistir, a permanecer. Atos 14, 22, diz assim, confirmando o ânimo dos discípulos. Ora, nós somos discípulos do Senhor na terra, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de...
Então eu preciso confirmar o meu ânimo dia após dia, o quê? A permanecer na fé. Uma fé, um pensamento, uma crença, um reino de Deus, um lugar que eu preciso habitar, que eu preciso ser, que eu preciso buscar. Filipenses, Paulo, ele diz assim, Filipenses 1:27, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer ausente ou acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé no evangelho. Aqui agora ele fala de um combate diário. Efésios não fala que você tem armaduras espirituais, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada da palavra, as sandálias da preparação. Ora, para que serve tudo isso? Será que era só no tempo de Paulo que eles usavam as armaduras espirituais? Porque imagine o Senhor aguardando eu entrar no lugar de intercessão. Eu vou me colocar na brecha por aquela pessoa, por aquela situação. Agora eu vou me colocar eu vou batalhar, eu vou insistir, eu vou orar por pessoas. Aí eu pergunto para você, no seu caderno de oração, quantas pessoas, quantos nomes tem lá? Por quantas pessoas você está orando? Aquilo que eu planto eu vou colher. Lá em casa eu e a Ana recebemos constantemente pessoas que às vezes não estão ligadas à nossa rotina, ao nosso ciclo de amizade. Eu sonhei com você e tal coisa, assim, se for de Deus você recebe. Por quê? Porque o Senhor já está me avisando de algo que pode acontecer. Porque eu estou combatendo, eu estou batalhando, eu estou insistindo, eu estou continuando, eu estou permanecendo na fé que o Senhor me chamou. Não como um pastor, nem como um profeta, ou como uma pessoa muito espiritual, mas como um discípulo. Ora, havia um certo homem, chamado Ananias, um discípulo do Senhor, que ouviu o Senhor, e ele teve uma visão, e o Senhor mandou ele ir até um certo lugar. Ele não era pastor, não era profeta, ele era um discípulo, que estava preparado, estava combatendo, estava batendo, estava insistindo, estava continuando crendo em Jesus, no Cristo, aquele que é apresentado para mim, é apresentado para você. Agora, quando o Tiago está falando ali, ele está falando de um homem de coração dobre, um homem inconstante, um homem de ânimo vacilante, incerto, duvidoso, uma pessoa que age de duas maneiras. A pessoa é extrovertida e animada, mas chega a certas semanas ela tem crises de isolamento, de depressão. Talvez aquela pessoa que é muito trabalhadora, mas tem períodos de negligência. Às vezes aquela pessoa que é muito educada, mas ela em determinado momento ela tem um roupante de ira. Está falando de uma pessoa de ânimo, de alma dobre, duplo. Estou assim hoje. Fala de pessoas de extremos diferentes, e todo o extremo ele é beira de abismo, e o Senhor me chama para ter uma vida equilibrada. Jesus te chama para ter uma vida equilibrada no Espírito, e quando ele fala andar no Espírito. Não se trata de correr, porque não existe um super-homem espiritual. Não existe aquela pessoa que sabe de tudo, que conhece tudo, mas é uma pessoa que ela, no mínimo, ela deseja
andar numa pegada, num tempo. Sabe quando você tem aquele período de oração ou de jejum? Ou você é aquela pessoa que tem um mês que jejua, 2, 3 meses, você não sabe o que é um jejum. Isso é uma mente dividida. Uma pessoa nessa condição, ela é instável, é inconstante, é uma pessoa que sempre está desconfiada. É uma pessoa que não consegue continuar crendo. Sabe aquela pessoa que sempre está atrás de uma palavra? Poxa, se alguém me entregasse uma palavra hoje. Às vezes eu nunca fiz nada com aquela palavra que eu já recebi. E numa casa profética como estamos, eu duvido você nunca ter recebido uma palavra. Recebemos muitas e muitas palavras, profecias, participamos dos treinamentos e recebemos alguma palavra. Agora, o que temos feito? Como você tem guardado? Um homem de mente dividida, ele tem dificuldade para tomar decisões e mantê-las. Ele também está sempre mudando de ideia no que diz respeito a relacionamentos, carreira, ministério. Hoje eu amo, amanhã não amo mais. A Bíblia diz que nos dias de Noé casavam-se, davam-se em casamento. O relacionamento era duvidoso. Não era como a palavra me diz, até que a morte os... Porque o casamento, quando duas pessoas decidem se relacionar, e elas se conhecem, elas têm intimidade, elas se tornam uma... Fala de algo duradouro. Fala de uma constância. 2 Timóteo 4:10. Aleluia. Quantos estão entendendo? Estão comigo? Glória a Deus. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então Paulo está escrevendo a Timóteo, está dizendo que Demas o desamparou. Agora imagine uma pessoa andando com Paulo. Imagine uma pessoa caminhando com Paulo, orando com Paulo. Imagine uma pessoa ouvindo os testemunhos de Paulo, que chega a dizer: olha, sede meus imitadores como eu sou. Ele chega a dizer: ora, agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Alguém que sofreu, alguém que resistiu. Há um lugar na palavra do Senhor que chega a dizer que ele foi açoitado várias vezes, passou por naufrágios, padeceu fome, frio. Agora imagine, aonde estava o coração de Demas? Então não é um grande lugar, não é uma grande igreja, não é estar perto de um grande pastor. É como você recebe e manifesta a palavra do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto, aquele que tem a chave da morte e do inferno. É a resposta que nós damos no nosso dia a dia.
na nossa constância. O ânimo dobre de Demas foi mais forte, e o amor a Deus perdeu. O amor ao Evangelho, o amor à palavra. Deus não criou eu nem você para nós sermos instáveis. Ele nos criou a sua imagem. Nós somos filhos. A Bíblia chega a dizer que Deus é o mesmo ontem e hoje. Nele não há variação de dúvida. Aquilo que Ele falou para mim, aquilo que Ele manifestou a mim, vai acontecer. Tudo tem um tempo determinado e eu preciso agora aguardar, porque fiel é o que? Então nós precisamos ficar atento. A forma que andamos, caminhamos, e estamos crescendo espiritualmente. Lucas 8:12, um breve versículo da parábola do semeador, diz assim: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Agora, por que o diabo consegue vir e arrancar a palavra? Por que ele consegue arrancar a palavra daquele coração? Porque não houve uma firmeza, não houve um cuidado, não houve um zelo para receber aquela palavra. Como ele consegue? Porque o plano dele é lançar o que na minha vida? A dúvida, a incredulidade, o questionamento, a confusão, porque ele quer que a confusão governe a minha vida. Ele quer que a incredulidade governe a minha história. E é claro, o diabo ele anda ao derredor procurando a quem ele possa. Agora a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Talvez essa pessoa, ela está crendo, mas ela não tem temor. Sem fé, nós somos incapazes de receber de Deus e receber dos outros. Olha o que acontece com Caim lá em Gênesis 4, do 5 ao 7. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça, Senhor. Nós estamos na tua casa, Jesus. Tu és aquele que peleja por nós. Tu és aquele que guerreia por nós, Senhor. Tu és aquele que vai adiante de nós. Tu és aquele que endireita os caminhos. Tu és aquele que quebra os ferrolhos de ferro. Tu és aquele que despedaça as portas de bronze, Senhor. Como nós cremos em Ti, como confiamos no Teu amor, na Tua palavra, na Tua justiça. Tu sempre está conosco, Senhor. Estamos firmados na Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor. Gênesis 4, o 5, o 6, o 7 diz assim: mas para Caim e para sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante?
Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então Caim, ele é confrontado pelo Senhor, e o seu semblante descaiu, se modificou, porque a realidade da nossa vida espiritual vai aparecer quando nós somos confrontados. A sua fé, a sua ousadia, ela vai vir para fora ou não, quando você é confrontado, quando o Senhor espera naquela luta, naquela tribulação, naquele dia difícil, Ele está olhando para mim, olhando para você. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a minha resposta? Ciúme é uma obra da carne, e a mente dupla, o ânimo dobre, ele abre uma porta gigantesca para o homem carnal, para o homem que não consegue ver, para o homem que não consegue discernir, porque ânimo fala da minha alma, dos meus sentimentos, de como eu recebo. E olha como é tão verdadeiro isso. Lucas 24, do 13 ao 35, eu quero ler com você. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Tu és aquele que queima nos nossos corações, Senhor. Tu és aquele, Pai, que nós aguardamos, confiamos. Tu és aquele que nós esperamos, Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, já é hoje o terceiro dia que desde essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e fez com que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando
com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então a história está falando de dois homens que eram discípulos, que conheciam a palavra, e lá no versículo 21 eles até creram por um determinado tempo, porque eles disseram: nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. E eles já tinham até ouvido das mulheres que o sepulcro estava vazio. E o que é tremendo aqui, porque enquanto Jesus falava com esses dois homens aqui, o coração deles ardia. O coração ardia, mas eles não estavam vendo nada. Estavam conversando com Jesus, mas não estavam discernindo e nem percebendo quem estava caminhando com eles. Não é do nosso jeito. Agora imagine se eles tivessem aguardado mais um pouco. O ânimo dobre, a inconstância, sabe aquela coisa, hoje eu quero, amanhã eu não quero, fecha os meus olhos para a realidade do reino de Deus. Nós que somos humanos, é difícil você confiar numa pessoa que trabalha um dia e no outro dia já não vai trabalhar. Aquela pessoa que é leal uma semana, mas na outra semana ela já não é mais leal. Aquela pessoa que confia, mas depois... Agora imagine o Cristo, querendo liberar dons, querendo liberar vida, querendo compartilhar comigo e com você, aquilo que é celestial, aquilo que o reino de Deus... Ora, Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas. Ele já me abençoou, Ele já te abençoou com todas as bênçãos nos lugares. Agora, se eu não tenho constância, como eu vou chegar nos lugares celestiais? Como eu vou ver? Como vou ouvir? Como vou queimar? Como meu coração vai arder de paixão? Como eu vou evangelizar alguém com os meus olhos em lágrimas? Como eu vou orar por alguém fervorosamente, se não estou conseguindo caminhar dia após dia, com os meus ouvidos atentos, olhando para o autor e consumador da minha fé? Os seus olhos são como olhos de fogo. Efésios 4:14. É muita palavra de Deus, irmão, não é? Se eu soubesse a guerra que está aqui em cima, você me ajudava. Você está preocupado com tantas coisas. Imagine na eleição passada, quando Lula ganhou, muitas pessoas achariam que era o fim. Estamos aí quantos anos já caminhando? Se a sua fé está nos homens terrenos, você tem uma medida de fé muito medíocre. Agora, se a sua fé está estabelecida num lugar espiritual, de vida, de constância, de fé, de ousadia, você está guardado. Você tem muito mais para oferecer do que você pensa, do que você imagina. Agora, quando você entra daquele ambiente para cá, uma só coisa é necessário: nós temos um foco, nós temos um alvo, nós temos um lugar para chegar, nós temos um céu para atrair, nós temos algo para bradar dentro de nós. Você está aí.
preocupado com coisas da terra. Quem se preocupa com as coisas da terra é o terreno, é um Adão. Mas tem um homem espiritual que se preocupa com as coisas do espírito. Esse é um homem espiritual. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Quando eu era menino, eu pensava como? Ora, agora eu já sou um homem, preciso pensar como? Tenho responsabilidade. Ora, Ele comprou com seu precioso sangue homens de toda a tribo, de toda a nação, e Ele os constituiu reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não é uma fábula, não é uma história, é uma verdade que eu preciso me apropriar, que você precisa se apropriar. É um lugar de verdade. Por isso, quando você levanta suas mãos aos céus, você está adorando alguém que tudo pode, que tem todo o poder, que tem honra, que tem glória, que tem louvor, que tem domínio, toda a riqueza. Para isso estamos aqui, para isso você é um cristão. Aleluia! O ânimo dobro impede o crescimento espiritual agir de duas maneiras. Porque Paulo está falando de meninos inconstantes. Hoje estou ouvindo uma pessoa, isso é uma verdade. Não, agora estou ouvindo uma outra pessoa, essa aqui é a verdade. E você não se baseia na Bíblia, na palavra. Qual que é o ministério dos últimos dias? É o ministério do engano. Falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres vão ensinar o quê? Falsos ensinos. Agora quem vai cair no engano? Aquele que não está guardando a preciosa semente, aquele que não está andando, chorando e caminhando e se fortalecendo no Senhor. Tem coisas que o pastor, ele não vai entrar lá na sua casa para ungir o teu terreno. Sabe aquela época que as pessoas compravam um carro? Pastor, unge o meu carro, unge a casa que eu comprei, unge a roupa que eu vou usar. Ora, maior é o que está em Ele. Importa que eu diminua e Ele cresça. Importa que eu continue acreditando. E Tiago 4,8, ele vai mais além ainda, porque ele diz: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Tiago tinha uma espada muito pesada, porque ele diz: pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem-o. Você tem um lugar dentro de você que a presença de Deus vai a. Ora, Jesus está conversando com aquela mulher samaritana e ela está dizendo: olha, Ele está dizendo, se você beber dessa água aí, você vai tornar a ter sede. Agora eu tenho uma água para você, que você nunca mais terá sede, porque do teu interior fluirá rios de águas. Ora, se eu sou a morada de Deus, se eu sou a presença dEle habita em mim, Ele vai falar comigo, Ele vai me ajudar nas minhas fraquezas. Então eu coloco meu coração diante dEle, dizendo: Senhor, eu sou um homem duro de coração, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor purifique, limpe as minhas mãos do pecado.
À medida que o nosso coração é purificado por meio da libertação, a libertação é para mim, pastor, para o profeta, a libertação é para você. Dia após dia estou me libertando do velho homem, da velha natureza, estou caminhando, estou deixando aquelas coisas da tradição religiosa da minha família, estou deixando aquele homem duro de coração, insensível. Sabe aquele jeito que só você fala, mais alto que todo mundo? Sabe quando numa conversa você não aceita que alguém chame a sua atenção? O Salmo 119, 113, o salmista ele está adentrando no entendimento que é o que eu preciso, é o que você precisa. É um versículo tão rápido. A minha versão diz assim: aborreço a duplicidade, vírgula, mas amo a tua. Amo a tua. O que você tem feito com a lei do Senhor? Se tem uma pessoa que não gosta de ler, sou eu. Mas tenho me esforçado e já estou terminando a minha 7ª leitura, porque quando eu ser um velhinho lá da idade do meu avô, eu vou poder falar para alguém que eu já li muito a palavra de Deus, e eu vou poder dizer: eu aborreço a duplicidade, mas eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é um alimento espiritual, a palavra de Deus me dá ousadia, a palavra de Deus ela queima no meu coração, ela aquece o meu coração, a palavra de Deus diz quem eu sou. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou, nem o que elas acham, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu fui chamado para um propósito na terra, eu fui chamado para caminhar, eu fui chamado para permanecer no reino de Deus, eu fui chamado. Nós fomos chamados. Nós não podemos ter a mente dividida e amar a palavra de Deus ao mesmo tempo. A mente dividida vai me afastar, por quê? Porque a incredulidade vai tomar conta dos meus pensamentos, a fé é a dúvida. Estou passando por um momento difícil, será que Deus é comigo? Será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor olha para a terra? Será que Deus existe? Será que eu posso testemunhar como Estevão testemunhando, e o Senhor, ele vendo o Senhor, e tudo aquilo que estava acontecendo, o homem sendo apedrejado, recebendo pedras, e olhando para o alto e dizendo: eu vejo os céus abertos, eu vejo Ele à destra do Deus vivo, eu estou vendo. Ele não estava olhando para a terra, nem para as pedras, nem para a oposição daquele lugar, mas ele foi chamado para um propósito e combateu até o último minuto da sua vida. Talvez eu não vou chegar nem perto do que aquilo que ele viveu, mas aquilo que Deus colocou na minha mão, aquilo que Ele colocou na sua, o que você tem feito? Ontem eu estava numa igreja muito simples, e ministrando aquelas pessoas, havia uma glória naquele ambiente, na simplicidade daquele lugar. Sabe que era impossível ficar parado naquele ambiente, porque a presença de Deus estava queimando, estava falando, estava ardendo, as pessoas estavam chorando, elas estavam querendo deixar a comparação de lado, porque na igreja a gente sempre está se comparando com todo mundo, querendo ser a outra pessoa, querendo fazer o que aquela outra pessoa foi chamada para fazer.
E esquecemos de contemplar, aí nós não conseguimos mais contemplar aquilo que é precioso. Quando será que chegaremos nesse dia? Eu aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei, amo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é Deus falando comigo, é Deus falando com você. Depende da fé, depende do dom da fé, depende de você buscar os melhores dons com zelo. Mas todos querem profetizar, todos querem ter uma palavra, e o mais importante é eu estar continuando com a minha fé inabalável, ainda que o próprio diabo apareça e queira tribular a minha vida, continuando crendo em Deus, porque Deus não tem inimigos. Ninguém chega na estatura dele, ele é o cabeça de todo o principado, de toda a potestade, ele tem o governo de todas as coisas. Aleluia! 1 Coríntios 15, 58. Nós te adoramos, Jesus. Nós levantamos, Senhor, o teu nome nas nossas vidas, na nossa família, nos nossos familiares, Senhor. Nós levantamos o teu nome acima de tudo, acima de todos. O teu nome reina, o teu nome é soberano. A ti foi dado um nome acima. O Senhor foi exaltado sobremaneira, sobremaneira, sobremaneira. O teu nome foi exaltado acima de tudo, acima de todos. O teu nome tem poder para curar, o teu nome tem poder para transformar, o teu nome é glorioso, é majestoso, é poderoso. Nenhum principado, nenhuma potestade, nada nem ninguém poderá contra o teu nome. Nós te entronizamos nesse lugar, nós te entronizamos na nossa família. Toma o teu lugar de honra, toma o teu lugar de senhorio, toma o teu lugar nas regiões celestiais dessa cidade. Toma o teu lugar. Portanto, meus irmãos, sede firmes e... Paulo está falando com os irmãos, ele está falando para mim também, está falando para você, sede firme, sede constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o meu trabalho, o vosso trabalho, não é em vão. Ele não fica devendo nada para ninguém. Ninguém sai da presença dele com as mãos vazias. Ninguém sai, não, mas há uma medida recalcada, transbordante. Há uma medida para mim, há uma medida para você. Há uma medida. Sede firmes, sede constantes, sempre abundante. Eu preciso ser antes de fazer. Nós precisamos. A Bíblia desafia eu e você a continuarmos firmes. Firmes. Pegue uma palavra, coloque no seu coração e permaneça daquela palavra. Você não precisa de muitas. Você precisa de uma palavra. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai. A paternidade de Deus está lá, naquele lugar, o amor de Deus. O teu pai, aquele que te vê aí. Como eu vou combater o ânimo dobre, aqui quero dar alguns conselhos e nós vamos terminar. Aleluia. É necessário entender que a nossa vida, ministério, serviço, discipulado,
do cristão está baseado no compromisso, não em sentimento e desejo. Você tem um compromisso com Deus, não um sentimento. Não é por sentir ou não sentir, mas é um compromisso. Cumprir sem vontade, sem desejo. Na segunda-feira você, hoje estou sem vontade de trabalhar, estou sem desejo. Não, você levanta e vai, porque o meu compromisso com Deus foi com precioso sangue que Ele morreu naquela cruz. Muitos ainda nem sequer ouviram, acham que Ele está pegado lá naquele madeiro, não, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele, com seu precioso sangue, me deu uma chance, a graça que eu não merecia, o favor imerecível de Deus, aquilo que não há ninguém digno na terra. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória, por isso nós carecemos do favor e da glória, por isso carecemos dele. Por isso não é o que eu sinto, não é o seu desejo, é um compromisso. Compromisso. Deus espera de homens e mulheres de palavra. Aquele que toma a mão no arado e olha para trás, ele não é digno do reino. Segunda Coríntios 5:15. E ele morreu por todos, para os que vivem, eu e você, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu, e eu não vivo mais para mim. Nós não vivemos mais para os nossos desejos e vontades, nós vivemos para Ele que morreu, que sofreu. Segundo ponto, é necessário entender que fraquezas e falhas podem acontecer. Efésios 4:12 e 13. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então Ele está nos aperfeiçoando para a obra, até que eu chegue, até que eu complete, até que eu chegue naquele lugar. Nós não podemos ficar se martirizando, estamos num processo de aperfeiçoamento. Se eu errei, falhei, eu preciso de confissão e arrependimento. Vai, não peques mais. Eu preciso prosseguir. Desistir não é um caminho. O terceiro ponto, é necessário entender que as tribulações e dificuldades fazem parte da vida. Você pode ser muito ungido, pode entregar muita palavra, você pode ter muito caráter, você pode ter muitos bens, você pode ser uma pessoa muito legal, mas você vai passar por tribulações e dificuldades. Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Há uma glória escondida na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança.
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi. Não vai vir, não vai acontecer. Já foi derramado. Já está derramado no meu. Agora ele tem ciúme de mim, tem ciúme de você. E ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem uma vontade, ele tem uma mente, e ele tem uma vontade para mim, ele tem uma vontade para você. Paulo estava querendo ir para a Ásia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo, e ele teve que retornar. Você tem caminhado com o Espírito Santo, ou ele precisa te impedir toda hora de tomar uma decisão, de fazer algo errado? Tudo que você precisa está dentro não vem de fora. Às vezes a gente fica aguardando algo vir de fora, e Deus já derramou dentro do meu. Agora eu preciso guardar. Eu preciso guardar aquilo que é precioso. Não adianta limpar tanto aquela casa, aquele cristal, aquela sala, aquela cozinha, aquele móvel com tanta dedicação, e não guardar a preciosa palavra do reino de Deus, o precioso Espírito Santo que está dentro. Não se embarace, mantenha o foco. 2 Timóteo 2, o 3 e o 4. Aleluia, aleluia, glorioso Jesus. Está aqui a bênção dessa noite para mim e para você. Recebe, irmão, no teu espírito. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para. Hebreus 12, ainda ele vai mais longe, ele diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, pessoas estão ao nosso redor aguardando a nossa fé, a nossa ousadia, a nossa mudança de caráter. Pessoas ao nosso redor estão aguardando você ir lá pagar aquela dívida que já faz tempo que você não deu mais bola, pedir perdão para aquela pessoa lá que você não deve, para o seu parente, para o seu irmão, para o seu vizinho. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de vírgula. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta para você, uma carreira de fé. Olhando para quem no versículo 2? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Muitos desejos terrenos nos levam ao ânimo dobre. Eu posso dizer que um embaraço aqui é uma coisa boa ou uma coisa ruim, que tira o meu foco, que tampa os meus olhos de olhar para Ele. Aqui um ponto muito importante, é o quinto, e mais um e nós já vamos terminar. Peça ajuda. Hebreus 10, o 24 e o 25. É muita Bíblia. Hebreus 10. Tu és digno de tudo, Senhor. E consideremo-nos uns aos outros
para nos estimularmos ao amor e às boas. Talvez você não goste do meu jeito, da minha ousadia. Eu sou um fleumático. A coisa que um fleumático menos quer estar na frente de muitas pessoas. Ele quer ficar quietinho no canto dele. Mas eu fui chamado para estimular alguém. Isso não é pensamento positivo, não é positividade. Aquilo que eu sinto, eu quero transferir, aquilo que é uma verdade para mim. Então nós precisamos nos estimular ao amor e às boas obras. Quando você pede ajuda, você apresenta a sua fraqueza. E o Espírito Santo, ele vai me ajudar onde? Nas minhas fraquezas. Quando eu apresento a minha fraqueza, eu estou dizendo que eu não sou orgulhoso, que eu não sou melhor de ninguém, mas eu preciso de ajuda de alguém. Eu preciso que alguém me abrace, eu preciso que alguém me ajude, eu preciso que alguém ore por mim, porque a minha oração não tem todo o poder, eu preciso que alguém me ajude. E o 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Você prestar conta para alguém, ser discipulado por alguém. E aqui o que nós precisamos muito, o último ponto: confie e siga adiante. Talvez a sua constância ainda não está naquela firmeza que Jesus espera de você. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então no novo amanhecer, no novo dia, eu preciso colocar em prática aquilo que eu estou aqui estimulando você a continuar. Agora eu preciso continuar. Se eu deixei todo aquele embaraço para trás, agora essa minha vida amorosa, essa minha vida de financeira está toda embaraçada, está um emaranhado de coisa para trás. Não adianta eu querer olhar para frente. Eu preciso fazer caminho de volta. O Salmo 125. Eu queria chamar o pessoal da banda, do louvor. O Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para... Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para... Eu quero terminar com o último versículo, Filipenses 1:6. Aleluia. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa, Ele é fiel. Os que confiam nós não confiamos nas pessoas terrenas, nós confiamos fique de pé comigo.